Você já tentou gerenciar um projeto de software que a documentação de requisitos foi mal vista pelo cliente, mal vista pela equipe, a equipe tinha dificuldade de se organizar para gerenciar versionamento daquilo, você não conseguia engajar as pessoas direito aos requisitos versus benefícios do produto e ficou em dúvida sobre será que, por exemplo, um Word ou um Excel é a melhor forma de gerenciar os requisitos do produto? Se você quer saber como aplicar as ferramentas adequadas para isso, fica comigo nesse vídeo. Saudações para você que é gerente de projeto de software e quer aprender a entregar software com qualidade e sem desperdício. Nesse programa aqui você vai aprender como usar ferramentas adequadas para gerenciar os seus projetos de software. Esse aqui é o quadro do canal Direcionamento Tech, que você vai aprender a justamente aplicar as ferramentas adequadas. Especialmente no episódio de hoje, a gente vai usar o Azure DevOps para fazer gestão de requisitos e você vai entender como ele pode ajudar você complementando a documentação de requisitos que você vai ver durante esse episódio, que é importante, mas não deve ser a principal referência para gerenciar os requisitos. Uma coisa é você documentar e aprovar, ter um processo para isso, a outra coisa é você gerenciar durante a execução do ciclo de vida do projeto. Você vai ver que é um pouco diferente, tá bom? Então, meu nome é Agostinho Risso, né? Eu trabalho com gerenciamento de projetos e transformação organizacional há mais de 7 anos. Já fiz vários projetos de software e estou aqui com a missão de te ajudar, especialmente nesse quadro, com tecnologias adequadas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para o tema do episódio, sem mais delongas. O tema é a gestão de requisitos, como a gente estava falando. E aqui eu trouxe uma imagem, né, para ilustrar melhor como que os requisitos se comportam quando o seu projeto é de software, né? Então, dependendo de de como você vai construir o seu produto, né? Se você vai usar software, usar a construção de software, né, com uma abordagem mais preditiva, né? Se você optar por uma abordagem mais preditiva, isso não é muito adequado, né? Nos dias de hoje a gente sabe que abordagens ágeis, elas são muito melhores para entregar software, mas apenas de forma ilustrativa, tá? Essa imagem aqui, ela saiu do padrão de gerenciamento de requisitos do PMI. Se você tem uma abordagem muito preditiva, né? Os requisitos, eles são definidos antes da entrega do produto começar, tá bom? Se você tem abordagens híbridas, né, que aí seria aqui o meio do caminho, os requisitos eles são definidos de forma iterativa e elaboradas, vejam só, em intervalos periódicos durante o processo de gerenciamento de requisitos. Então, conforme você define ali janelas para criar os requisitos do seu produto, né, você refina eles ou até cria os requisitos, entrega e aí depois faz a gestão disso. Se você vai trabalhar de uma abordagem 100% adaptativa, os requisitos eles são elaborados durante intervalos definidos para cada interação, tá bom, pessoal? Então, é importante entender, né, a diferença entre uma abordagem preditiva, que antes de você entregar o produto, você já define exatamente o que vai ser feito, a abordagem híbrida, que você elabora em intervalos periódicos, e a abordagem 100% ágil, que você define a cada interação, tá bom? Então, a diferença, né, entre principalmente a abordagem híbrida e a abordagem periódica e a abordagem adaptativa, é que justamente quando você vai fazer uma abordagem híbrida, você já define, como que eu posso dizer, em alto nível os requisitos, e aí em um determinado intervalo você vai lá e refina. A abordagem 100% ágil, você não faz nem questão de definir em alto nível, você simplesmente define naquele momento da interação, né, entrega e aí depois define de novo, tá? Então é uma abordagem um pouco diferente, elas têm algum nível de similaridade, mas a principal diferença é a necessidade de você estruturar em alto nível os requisitos antes, quando você precisa fazer uma abordagem híbrida, que eu particularmente prefiro. Então, como que você vai saber a melhor forma de você usar, né? Abordagem híbrida ou abordagem adaptativa? Como a gente sabe, para entregar software, normalmente a abordagem híbrida ou adaptativa é melhor. Mas como que você vai definir, por exemplo, será que é melhor eu gerenciar 100% de forma ágil? Ou seja, eu não faço questão de estruturar os requisitos nem em alto nível antes de entregar uma parte dele, ou eu defino em alto nível e aí sim, conforme eu estruturo o detalhamento de requisitos, aí eu entrego e depois valido isso com o cliente, por exemplo, numa reunião de sprint review. Então, eu particularmente gosto de
abordagens híbridas, mas como que você vai escolher? Depende muito do nível de complexidade do seu produto. Se você percebe que a equipe técnica não tem certeza da capacidade de entregar aquilo, se é uma tecnologia nova, ou você tem eventualmente um desenvolvedor ali que nunca fez aquilo e tem algum nível de incerteza, opte pela abordagem ágil. Por quê? Porque você vai até em momentos iniciais, quando você ainda não tem certeza da capacidade de construir aquela solução, fazer testes e deixar claro para o cliente que você está numa jornada de testes e adaptação e refinamento até mesmo da abordagem de desenvolvimento daquilo, tá? Então, tá muito relacionado a isso. Quanto mais complexo e incerto, tende a ser mais ágil, e quanto mais capacidade de você estruturar em alto nível, refinar isso, opte por uma abordagem híbrida. Então, é importante entender quando optar por uma solução ou outra, beleza? Então, voltando aqui para nossa imagem, né? Então essa é a diferença, tá, pessoal? Preditiva, normalmente não usa para software, a não ser que seja assim, eu tenho um produto padrão, eu já estruturei todos os requisitos, o cliente comprou ali aquela solução padrão, então é preditivo mesmo, né? Agora, se você tem capacidade de refinar em alto nível, detalhar e entregar ou não, aí você opta por abordagens híbridas ou adaptativas, 100% ou ágeis, né? Tem até uma história aqui que eu posso contar depois para vocês sobre essa questão de adaptativa, mas enfim. Vamos lá. E aí, pessoal, isso aqui também veio, né, do padrão de requisitos, e essa imagem também. Então, isso aqui é só uma demonstração da diferença quando é preditivo, híbrido ou ágil. E aqui é o processo de gestão disso. Então, vejam que você primeiro precisa planejar os requisitos, tá? Então, vejam só. Planejamento interativo, monitoramento e controle. Então, você planeja meus requisitos. Normalmente, isso aqui é conhecido, né? Se você segue o mínimo de organização na gestão do seu escopo, você faz o quê? Você faz o plano de gerenciamento de escopo. Parte do plano de gerenciamento de escopo é o plano de gerenciamento de requisitos. Você precisa fazer isso. Não adianta vir falar que, mas se meu projeto é ágil, eu tenho que sair fazendo Go Horse. Cara, você vai se lascar com isso, porque se você não planeja como você vai gerenciar os seus requisitos, como que você vai ter nível de aprovação, como que você vai construir o seu produto, quem que você vai envolver, entendeu? Qual software você vai usar, até isso você precisa pensar. É claro que se você já tem na empresa um padrão de software para ser usado, a tendência é que ele seja usado, mas você precisa pensar em tudo isso. Quais são as pessoas que vão ser envolvidas, eu até tenho um outro vídeo aqui no canal que eu mostro como você pode envolver as pessoas corretamente, mas também como você vai detalhar a estrutura do produto ao longo do ciclo de vida e, se possível, porque não, principalmente se você optar por uma abordagem híbrida, quem vai ser envolvido em cada interação. A gente viu aqui, por exemplo, que quando a abordagem híbrida, você define intervalos durante o processo de gestão de requisitos para você refinar. Então, e quem vai ser envolvido nesses intervalos, entende? Se você se dá... Se você é diligente o suficiente para pensar nisso, as pessoas vão ser envolvidas até por grupos diferentes, certo? Então, dependendo da parte do produto, você envolve um grupo de pessoas, dependendo da parte do produto, outro grupo de pessoas, mas sempre é importante ter isso em mente, tá? Então, se você não planejar a gestão dos requisitos, você pode se dar muito mal nisso. Então, façam isso, tá? Sejam diligentes com isso, que é o plano de gerenciamento de escopo, tá? Então, depois que você faz isso, você traça os requisitos, ou seja, você vai lá e estrutura eles. E aí, normalmente... Desse processo aqui, sai o chamado documento de requisitos, porque você vai lá e aprova, certo? Então, ainda que você esteja numa abordagem ágil, você precisa elaborar eles em intervalos de cada interação. Então, que seja um documento de requisitos para cada interação. É claro que com o software que a gente vai ver hoje aqui, é muito mais fácil você fazer isso, mas você precisa... traçar os requisitos e aprovar. Essa aprovação nem que seja ainda um ok do cliente, uma reunião gravada, mas você precisa aprovar, tá? Porque depois que você entrega, não é não, sim é sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então precisa de clareza. Aí você sai com a linha de base dos requisitos, e aí você monitora, né? Documenta e comunica os resultados ali, dependendo do seu plano de comunicação, como que você vai gerenciar isso. E gerencia a mudança de requisitos. Então é importante entender que mudança é o quê? Tudo que sai da linha de base, tá bom? Então uma vez que você aprovou, ainda que os requisitos de uma interação, se o cliente quer mudança, aí você avalia se é viável pedir um termo de mudança ou simplesmente gerenciar essa mudança de uma forma que não comprometa a capacidade de entregar no tempo, no custo, com o critério de qualidade adequado, porque esses são outros fatores que são impactados quando você
muda requisitos. Ok, pessoal? Vamos lá então. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso na prática? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como vocês podem usar lá o Azure DevOps, tá? Então vou mudar aqui minha tela, vou migrar para o Azure DevOps e vou mostrar como que vocês podem estruturar a gestão dos seus requisitos. Primeira coisa, pessoal, é importante você pensar na estrutura. Aqui a gente vai trabalhar com estruturas de épico, features e stories, tá bom? Então, o épico, normalmente a gente trata aqui do produto, tá bom? Então, qual que vai ser aqui o meu produto? Vai ser, nesse caso aqui, uma estrutura para gestão de riscos e projetos. Ok? Então, meu projeto é isso. Eu quero uma estrutura para gestão de riscos no projeto. Então, normalmente, o épico, ele é descrito em alto nível. Então, eu preciso do que aqui? Eu preciso de uma descrição que descreva, olha, eu preciso de de um local para registrar os riscos dos projetos e capacidade de gerenciar visualmente os cadastros e dos riscos para gerenciar meus projetos. Ok? Então eu preciso de um local para registrar os riscos e capacidade de gerenciar visualmente os cadastros. Né? Então, para quê? Para ter certeza que as pessoas estão cadastrando os riscos e que eu posso gerenciar o meu projeto com isso, né? Então não adianta também eu só cadastrar, olhar, mas aquilo não ter utilidade nenhuma para eu gerenciar meus projetos. Então o local é justamente para isso. Vejam só, tem alto nível, né? Então eu já vi empresas que fazem projetos só com isso aqui e aí sair fazendo. Poxa, é sentença de morte, certo? Então, o bom é que no Azure DevOps eu consigo, beleza, cadastrei meu épico, tem a descrição dele, se você tiver uma ferramenta de timesheet, você pode startar aqui, né? Depois eu posso até mostrar mais em detalhes como que você pode fazer isso. Você pode atribuir para alguém, né? Nessa parte aqui de atribuição, vai lá e fechei. Bom, então aqui eu tenho a descrição do meu épico, eu posso comentar, marcar as pessoas aqui dentro, né? Poxa, mas deve ser SharePoint ou lista Power Platform. Certo? Então, eu posso lá deixar um comentário, né? E aí as pessoas vão interagindo aqui comigo, beleza? Então, vou lá e cadastrei o épico. Só que agora, pessoal, o épico, como eu falei, é uma estrutura, uma descrição em alto nível do produto. O que eu preciso agora? Cadastrar as features. Vejam só, fui lá no maisinho. E agora eu já tenho uma capacidade de ver uma nova feature. Nesse caso aqui, a gente vai quebrar o nosso produto em... A gente vai quebrar o produto nas seguintes features. A gente vai quebrar basicamente na lista do SharePoint e no painel de riscos, porque eu preciso de um local e depois de um painel. Então as features, elas são partes do produto que sozinhas já agregam valor. É claro, o painel sem o local, né, a lista, ele já agrega valor? Não, mas se eu entregar apenas um painel, ainda que a lista esteja incompleta, com alguns registros, pode ser que ele já gere valor, tá? Então, a feature aqui, para esse exemplo, ela é uma parte do produto que ao ser entregue, né, ela já vai gerar um incremento utilizável para o seu cliente, tá? Então aqui, ó, eu vou cadastrar as features em duas partes. A gente vai ter a lista SharePoint e a descrição dessa feature também é em alto nível nesse momento ainda, né? Isso é basicamente o que? Uma lista no SharePoint para demonstrar a descrição do risco, exposição derivada de probabilidade, impacto e custo estimável. Então, eu preciso demonstrar a descrição do risco, um texto ali que descreve o que é o risco. Qual que é a exposição, o risco? A exposição do risco, ela deriva da probabilidade e do impacto. Normalmente, eu multiplico a probabilidade pelo impacto e aí eu tenho a exposição. Mas eu também preciso do quê? De um campo de custo estimado quando aplicável, tá bom? Porém, pessoal, também preciso do que agora? De uma nova feature chamada painel de riscos, certo?
Então, eu vou clicar aqui nesse mais e vou criar a minha feature painel de riscos, que vai demonstrar o que foi cadastrado no SharePoint. E qual que é a descrição desse painel de riscos? Nesse caso aqui vai ser um painel demonstrando tridimensionalmente o impacto, probabilidade e custo do risco com detalhamento interativo, ou seja, se eu clicar nessa demonstração tridimensional, eu quero o detalhe de forma interativa, né? Ele interagindo conforme eu clico, ele mostra ali todo, por exemplo, a informação cadastrada do risco, tá bom? Então, essa aqui é a minha estrutura da feature. Então, veja que o meu épico ele já está tomando forma. Eu já tenho a lista no SharePoint, já tenho o painel de risco, já tenho a descrição em alto nível, mas eu preciso do que agora, gente? Eu preciso das histórias, né? Então, as histórias, elas são subpartes desse produto que aí já vão viabilizar o desenvolvimento. E é importante entender que, dependendo de como a sua empresa trabalha aí com a gestão de requisitos e até como ela gerencia as tarefas para entregar esses requisitos, que daí já é um outro tema, um tema de gestão de tarefas, não de requisitos. As histórias, elas precisam viabilizar o desenvolvimento. Então, o desenvolvedor que recebe a história, ele tem que ter a capacidade de quebrar as próprias tarefas com a informação daquela história e começar a mostrar o progresso do desenvolvimento com o status das tarefas. Então, ele não mexe mais na descrição da história, né? Por quê? Porque ele recebeu aquilo, por exemplo, de uma cerimônia de Product Backlog, Building, né? Ou de uma Sprint Planning que chegou ali no nível de detalhe ideal para que aquela parte do produto seja entregue, tá? Então, aí você quebra as tarefas a partir da história. Eu posso depois mostrar num outro quadro só destinado a gerenciamento de tarefas de forma híbrida, como a gente faz. Então, a gente planeja as tarefas de forma em alto nível, coloca custo para gerenciar de valor agregado e depois quebra no detalhe dentro do DevOps, tá? Mas a história, ela precisa ser isso, ela precisa ser a subparte da feature que já está descrita de forma que viabilize o desenvolvimento e o desenvolvedor tem ali a autorresponsabilidade de criar as tarefas ali embaixo e ele ir demonstrando o progresso na capacidade de entregar aquela história a partir disso, tá bom? Então vamos lá. Agora, quais são as histórias da minha lista no SharePoint? Eu tenho aqui as seguintes histórias. Eu vou ter o cadastro de risco. Eu já deixei preparado aqui, né? Mas para mostrar para vocês como criar isso do zero. E aí, o meu cadastro do risco, vejam só. O que eu vou ter nele? Eu vou ter um campo texto longo para cadastro de descrição do risco no início da tela, que vai ser obrigatório, certo? Então, é o cadastro do risco. Já é uma história. A outra história vai ser o tipo de risco. O que vai ser esse tipo de risco? Eu preciso ter um campo de lista com opção única conforme a Risk Breakdown Structure da empresa, a RBS da empresa. Que, de forma resumida, pode ser risco técnico, risco legal, risco gerencial, risco organizacional, tá? Então, eu posso criar lá um campo de texto de lista e isso aqui é obrigatório. A pessoa, quando for cadastrar o risco, ela precisa indicar que tipo de risco que é, tá bom? Então, isso aqui já vai ser uma outra história. Mas você pensa, poxa, mas eu já não poderia criar uma história para, por exemplo, cadastro de riscos? Poderia, mas o nível de detalhe que você vai criar está muito relacionado a quão claro você quer deixar cada subparte do produto. Não tem regra para isso, tá? Não tem receita de bolo que, por exemplo, numa lista de SharePoint, você vai simplesmente cadastrar uma história para a lista inteira. Se você quiser fazer isso, você pode fazer, mas aumenta os riscos, já que a gente está falando de risco, aumenta os riscos de quanto menos detalhe você cria, né, para a sua estrutura de requisitos, para a sua estrutura de features e stories, mais arriscado vai ser das pessoas simplesmente não compreenderem, de ter dualidade de informação, de ter incerteza sobre o que precisa ser feito. Então, o que eu recomendo para esse caso aqui, pensando numa equipe de desenvolvimento
júnior ou plena, você quebra ali mesmo as histórias, né? Porque as pessoas elas vão poder criar tarefas para aquilo. Por quê? Porque o cara vai ter que criar o campo texto longo, vai ter que deixar o campo lá como obrigatório e testar aquilo, validar com o cliente, entende? Então, se você entende que faz sentido criar uma história com apenas, por exemplo, 2 configurações, certo? Eu estou mostrando aqui, por exemplo, um campo texto longo e uma informação de que é obrigatório. Isso é a história, né? Então, assim, é um nível de detalhe super pequeno, mas que já viabiliza o desenvolvimento. Tá claro, não tem dualidade, né? E você acha que é mais fácil o quê? Você criar uma história com a estrutura inteira da lista, para daí você saber se aquilo deu certo ou não. Então, é muito importante entender isso, que se você pensa numa história que a tarefa é criar o cadastro de risco e solicitar teste do cadastro de risco, né? Solicitar validação daquilo, são 2 tarefas aplicadas a uma história, a pessoa criou aquilo, você já sabe se está em teste ou não, tá? Então é muito importante fazer isso da forma correta, até porque a própria ferramenta do Azure DevOps ela já viabiliza a gestão de testes, tá? Então o que eu recomendo é isso, você quebra as histórias no mínimo detalhe que viabilize desenvolvimento. E é claro, não vai ficar uma coisa muito pequena, um micro gerenciamento, né? Imagina, uma coisa é eu falar que eu preciso de uma história pro campo texto longo e pro tipo lá de se é obrigatório ou não. Aí já é demais, né? Eu considero demais. Mas entenda isso, qual que é o mínimo detalhe que viabiliza o desenvolvimento e vai facilitar a gestão, tanto do requisito, que é o que a gente está tratando aqui, quanto das tarefas para entregar isso, beleza? A informação do cadastro de risco é essa. Agora tem o tipo de risco, certo? Então é um campo de lista de seleção única. E agora eu tenho mais histórias aqui, né, para minha lista no SharePoint. Uma outra história aqui seria, por exemplo, probabilidade. Aí eu vou ter o que aqui? Um campo numérico de probabilidade, que o mínimo é de 1 e o máximo é 99, e ele é obrigatório também. Além disso, eu preciso do quê? Impacto. Qual que é a descrição do impacto? Campo numérico, mínimo de 1, máximo 10, também é obrigatório. E o custo estimado. Custo estimado, campo moeda e opcional. Vejam que todas as histórias têm ali a obrigatoriedade do campo. Isso é muito importante deixar descrito, deixar claro para não ter dualidade, dúvida na informação, tá bom? E até depois para você poder testar, né? Se foi testar, será que era obrigatório ou não? Então aqui, ó, eu já peguei épico, features, histórias para a feature lista no SharePoint. Agora vamos para o painel de riscos, que nesse caso aqui vai ter menos histórias. Eu tenho então aqui o gráfico de riscos. Qual que é a informação do gráfico de riscos? Ó? É uma demonstração tridimensional com probabilidade no eixo X, impacto no eixo Y e custo no tamanho do ponto. Então, preciso demonstrar ali com gráfico de bolha, né? Então, se o risco está uma alta probabilidade, ele vai estar longe ali no eixo X. Se ele tem um alto impacto, ele vai estar para cima no eixo Y. E o campo custo, lembra que eu coloquei lá no campo da lista do SharePoint? Ele vai ser o tamanho da bola no gráfico, tá? E aí eu tenho também a tabela de riscos, né? Que é uma outra informação gráfica. Eu quero mostrar o cadastro inteiro em tabela. Justamente para quê? Para atender aquele requisito de interação. Já eu posso mostrar aqui para vocês, novamente, a descrição dele, ó. Demonstrando o cadastro abaixo do gráfico conforme tela de cadastro no SharePoint. Então, abaixo do gráfico tridimensional, eu quero mostrar no detalhe tudo que eu construí dentro do SharePoint. Só relembrando, então, ó, eu tenho lá aqui, ó, o painel ele demonstra tridimensionalmente com detalhamento interativo. Então, para eu ter esse detalhamento interativo, nesse caso aqui, é justamente essa tabela
de riscos, tá bom? Então vejam, criei aqui o épico, a feature e as stories. É basicamente isso, tá? É claro, tem mais coisa para fazer, eu posso, né, para o conteúdo não ficar muito longo aqui, mostrar em outros vídeos, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, como quebrar de forma adequada as partes do seu produto conforme essa regra, que é o que a gente aplica aqui. E aí, a partir disso, você já pode soltar para desenvolvimento, colocar dentro das sprints, e aí são temas para próximos vídeos, tá legal? Vamos voltar aqui no conteúdo. Para fechar, então a gente viu aqui como estruturar os requisitos de software no DevOps, mas vejam, quais são os benefícios, né? Por que eu vou usar um software se eu poderia simplesmente falar para as pessoas em uma reunião, escrever um documento, né? Pegar um Word e estruturar isso? Você poderia fazer isso? Poderia, mas como eu falei para vocês, uma vez que você constrói a estrutura do seu produto ali, você pode gerenciar tarefas, fazer testes de qualidade, você pode depois gerar um repositório com tudo que foi desenvolvido no seu projeto para você poder ter rastreabilidade disso. Imagina se você entrega isso e o seu cliente vai lá e mexe na parte do seu produto. Como que você vai saber o que exatamente você entregou? Se você tem pelo menos os requisitos das subpartes do produto, você consegue ter rastreabilidade disso, entendeu? Então a rastreabilidade fica muito mais fácil quando ela fica dentro de um software do que se você simplesmente faz um Word e manda todo mundo assinar, beleza? Então por isso que é importante usar as ferramentas adequadas, e a que eu estou recomendando para vocês aqui é essa, tá bom? Então o benefício é melhorar a construção do seu produto. Para quê? Para você ter mais capacidade de gerenciar a conformidade e aceitação. Vejam só, pessoal, lá a gente quebrou o produto no mínimo detalhe, né? Então eu tinha story para cada campo, né? Então cada campo era uma story dizendo o que era o campo, se era texto longo, se era lista, se era obrigatório ou não. Eu tenho ou não mais capacidade de aceitar um produto desse, entende? Então, se eu faço isso dentro do software, a capacidade de aceitar é maior, e depois de eu garantir a conformidade disso em plano de testes também, tá bom? Então, é por isso que é importante, é recomendável fazer isso. Esses são os principais benefícios, tá? E aí você pode estar com esse tipo de dúvida, tá? Mas se eu consigo fazer o software mesmo sem isso, eu devo mesmo assim fazer a quebra dos requisitos? E a resposta é claro. É claro que sim. Por quê? Porque não se trata de capacidade de fazer. A gente sabe que você sabe fazer, mas de melhorar a gestão da qualidade da conformidade, da aceitação e da gestão disso, assim como de reduzir desperdício, tá? Precisando dar detalhes que já foram previamente estruturados. Então, você já não cansou de repetir informação em reunião posterior sobre coisas que foram conversadas em reuniões anteriores? Até se você grava a reunião, gente, é uma coisa... As pessoas não gostam de ver gravação de reunião para ter certeza se algo foi de fato definido dessa forma, tá? Então, para você melhorar a gestão disso, não se trata de capacidade de execução, é de melhoria da gestão. É super recomendável sim que você faça, mesmo se você tem essa dúvida que, mas se eu consigo fazer sem, vou fazer com o porquê, tá? Então, é claro que sim. E como que você deve fazer isso, né? Como que você pode começar já? Primeiro, como não fazer? Fazer a quebra de qualquer jeito, sem submeter ela a um PO que já implantou produtos similares antes. Então é muito importante avaliar com o PO se aquele tipo de produto já foi feito por ele, se ele tem algum tipo de experiência naquilo, né? Antes de você fazer a quebra. É claro que normalmente quem faz a quebra é o PO, mas não raro nós vemos gente de projeto fazendo a função do PO. Então é importante não fazer de qualquer jeito, avaliar se da forma que foi feita antes... tá relativamente coerente, né? Não necessariamente porque foi feito antes, que foi bem feito, mas se tem coerência, principalmente se a forma que foi feita antes representa uma estrutura que deveria ser replicada por lições aprendidas, tá? Ou não construir de forma colaborativa, né? Então, poxa, não envolver o PO, desenvolvedores, clientes, é a pior forma de você fazer isso, principalmente pelas razões que eu até trouxe antes num outro vídeo chamado... de Mastermind, né? Eu coloquei isso no título do vídeo, né? Como você precisa envolver as pessoas corretamente. Eu vou colocar um card aqui para você lembrar disso, tá? Então, é importante não fazer de qualquer jeito e envolver as pessoas corretamente, né? Não saia quebrando o produto ali da sua cabeça, porque isso tende a não necessariamente dar errado, né? Que você não vai conseguir entregar, mas você vai desperdiçar o potencial intelectual das pessoas, então não faça isso. Como você deve fazer? Envolver o PO e cliente, né, para quebrar o produto em partes que sozinhas
gera um valor para definir as features. Então, a forma de fazer é essa, tá? É envolver o PO e o cliente para quebrar o produto com as features corretas. Se você está na dúvida de como estruturar as features do seu software, avalie quais são as partes que sozinhas entregam valor. Essas são as features. Né? Ah, mas eu posso quebrar ela em uma parte menor que vai continuar entregando valor? Se sim, provavelmente você tem aí 2 features e não uma. Então pense sobre isso. Uma outra forma de fazer é documentar no máximo detalhe possível as features e coletar a assinatura do cliente. Isso aqui é importante, pessoal, porque quando você coleta a assinatura do cliente, se ele pede mudanças, ele vai pôr a mão na consciência dele, tá? Então, não raro, nós já vimos clientes que assinam ali a estrutura do requisito. Ah, isso aqui, esse documento de requisito, isso aqui mesmo que eu preciso fazer. E aí, pelo processo que eu até mostrei anteriormente, vejam só. Olha aqui, ó. Você traça os requisitos e aí você aprova. E aí, a gestão de mudanças, ela vem do quê? Disso aqui que você aprovou. Tá bom? Então, é importante fazer o cliente pôr a mão na consciência que se ele aprovou uma coisa aqui, se ele pede uma mudança ali depois de alto impacto, aquilo pode ter um impacto até mesmo em custo do projeto, em tempo, em capacidade de atender as expectativas de outras pessoas que queriam que fosse dessa forma, tá? Então, é importante tomar cuidado com isso, beleza? Como você deve fazer é isso, documenta, né, no máximo detalhe as features e coleta a assinatura do cliente. E as mudanças, elas vão ser consideradas desvios dessa referência. Então, o que é mudança em projeto ágil? É simplesmente tudo que muda? Não. É o que muda baseado numa referência que já foi previamente aprovada. Isso sim é uma mudança. E aí você estrutura o produto conforme esse documento de requisitos e refina ele nas dailies e valida na review, que é quando você de fato vai lá e mostra o produto para o cliente. Então você refina na daily, né? Não é uma coisa que, eu vou usar a daily para mudar, se o cliente pedir uma mudança, mudanças são bem aceitas. É claro que mudanças são bem aceitas, desde que sigam o processo adequado, mesmo em projetos ágeis, tá? Como que você pode começar já? Avalie, gente, como melhorar a estrutura analítica do produto que está entregando agora. Independente das ferramentas, se você está envolvido em um projeto de software, você está entregando algum tipo de produto, avalie como que você pode melhorar a estrutura analítica do produto. O que seria a estrutura analítica do produto aqui para esse nosso caso? Seria isso aqui, ó. Isso aqui é a estrutura analítica do produto. Eu tenho as features, as histórias, o detalhamento delas ali dentro e outras features e histórias. Então, como que você pode quebrar esse produto em partes melhores? Avalie já e comece a desfrutar dos benefícios que a gente tratou nesse conteúdo, tá? E uma outra coisa é, claro, planeje a adoção de ferramentas para suportar a gestão do produto conforme a nova abordagem. Então, não vá simplesmente usar Word e Excel, não que seja ruim, tá? Eu adoro Word e Excel. Word é o que eu uso, é claro, para validar com a assinatura do cliente, né? A gente constrói ali o documento de requisitos, pede para o cliente assinar uma ferramenta de assinatura digital, então ele tem o seu papel, mas para você gerenciar tarefas baseadas em requisitos, para você gerenciar testes, o Word não é a melhor ferramenta, né? Naturalmente, não é recomendável que você faça isso. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as pessoas, eu acho que pode ajudar muita gente aqui a gerenciar bem os requisitos dos softwares que você vai entregar, ou até outros projetos, mas o foco aqui do canal são projetos de software, tá? Então, se você não me segue ainda nas redes sociais, me siga aqui, né? Vai lá no Instagram, @AgostinhoRisso, lá eu posto sempre conteúdos complementares a esses aqui e eu acho que pode continuar ajudando você também, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.